Pessoal, vamos ver o que tem em cada entrada na tabela de páginas, tá? Então aqui eu tenho a minha tabela de páginas, né? Tem uma tabela de páginas. E aí a pergunta é, o que eu tenho que ter em cada entrada? Uma coisa que eu tenho que ter em cada entrada é o offset, é o número da página física. Então, uma coisa que eu preciso de ter em cada entrada é o que está aqui, certo? Por exemplo, aqui para a página 0 virtual me aponta página 0. A página 0 virtual me aponta aqui para minha página 2 física. E, isso daqui se refere ao page frame number, é o número da página, né? O número da página física. E a gente chama aqui de page frame para memória física, página na memória física. Uma outra informação que a gente tem é se a página está presente ou ausente na memória. Se estiver presente, então vale o que está nesse campo page frame number. Se estiver ausente, o que vale é o X. Ou seja, pode acontecer na hora que a gente está trabalhando com memória virtual, a gente fazer um endereçamento a um endereço que está dentro de uma página que não está carregada na memória física. Aí o que vocês acham que tem que acontecer? O que acontece aí? O sistema operacional tem que ficar sabendo disso e de alguma forma ele vai ter que carregar a memória física com a página que ele está precisando, tá? Bom, além dessas duas informações, eu tenho uma informação aqui de proteção. Então imagina, seu processo, né, quer acessar uma página que corresponde a um endereço dentro do kernel. Então essa página tem que estar protegida, ele não pode nem ler, nem escrever, nem fazer nada lá dentro. O seu processo não tem isso. Então a memória do kernel, por exemplo, aqui está sendo protegida por esses bits de proteção que está aqui, tá bom? Suponha aqui que aqui o modificado é o seguinte. Suponha que seu processo ele pegou e alterou a posição 1000 hexa de memória. Então ele sujou a memória, ele modificou a memória, ele modificou aquela página correspondente à posição 1000 hexa, tá? Então se aquele endereço, um endereço 1000 hexa foi alterado, a página foi alterada, a página foi modificada. E qual que é a importância de a gente saber que a página foi modificada, hein, pessoal? A importância é, se por acaso eu tiver que remover a página da memória física, eu tenho que saber, dado que essa página foi modificada, eu vou ter que guardar essa página no disco. Entenderam? Se ela não foi modificada, não preciso salvar ela no disco. Se ela foi modificada, eu preciso salvar ela no disco, caso eu tenha que liberar a memória daquela página. Então esse modificado aqui tem a ver com a pergunta, eu tenho que salvar a página no disco? Eu tenho que salvar a página no disco? É a pergunta. Esse modificado vai me ajudar a responder essa pergunta que está aqui, tá bom? A página foi referenciada. Eu tenho aqui um bit avisando que se a minha página foi referenciada. Toda vez que eu acesso a memória, tanto faz leitura, escrita, a página ela foi referenciada. Aí um aluno, certamente, né, ele poderia falar, professor, mas todas as páginas, na hora que todas as páginas vão ser referenciadas, eu estou colocando uma página para ela ser referenciada, né? Então é muito normal que a página seja referenciada, então esse meu bit aí referenciado não serviria para muita coisa. Bom, eles fizeram de um jeito com que esse referenciado se refira a referenciado recentemente. Eles fizeram de um jeito com que esse bit aqui ele fique 1, né, fique indicando que ele foi referenciado, só se ele foi referenciado recentemente. Se ele foi referenciado, por exemplo, há muito tempo atrás, então esse bit aqui quer para 0. Então como que a gente poderia marcar se a página foi referenciada recentemente? De tempos em tempos,
o sistema operacional vai e coloca 0 em todo mundo. Aí só as páginas que estão sendo referenciadas da última zerada, né? É que ficam com 1 aqui, tá? Então, isso me garante aqui com que, se eu tenho uma página que tem 1 aqui nesse referenciado, significa que ela foi referenciada recentemente. E um outro campo aqui que é esse Caching Disabled. Isso daqui tem a ver com a seguinte pergunta. Vamos supor que eu não queira fazer a tradução da memória, do endereço da memória virtual para memória física. Eu não quero fazer esse mapeamento. Em que caso que eu não gostaria de fazer esse mapeamento? Quando eu estou querendo acessar, por exemplo, um periférico que está em uma posição fixa na memória, entenderam? Então imagina que eu estou querendo me comunicar com um periférico e a porta do periférico está mapeada em um certo endereço de memória. Eu não posso fazer um mapeamento. Aí se eu não quero que faça o mapeamento, eu dou esse Caching Disabled.